Indo pra esse vídeo. Vocês gostaram muito do vídeo do review, né? Muito mesmo. Sendo sincero, me diverti também fazendo aquilo. Estava com vontade de fazer outro. Mas me faltava conteúdo. Ou eu fazia um vídeo daquelas séries escolares que todo mundo conhece, ou eu fazia de alguma animação estrangeira, que eu até tava pensando em fazer algo. Mas esta linda ser humaninha aqui chamada StallerBR me pediu pra fazer um review de uma série lá do canal dela. E quem sou eu pra recusar? Vai ser divertido? Talvez seja bom. Enfim, vamos ver o que encontramos em... Se preparem. ハフクラスオンコート NANOKO A primeira coisa que fica bem óbvia é que isso é um tipo de animação que eu costumo chamar de semi-fanfic. E pra explicar esse termo, eu primeiro preciso explicar pra vocês o que é uma fanfic. Eu acho que todo mundo aqui sabe que é uma fanfiction, mas pra quem, sei lá, mora no Acre, eu vou explicar melhor o que é. Fanfics, como sendo uma abreviação de fanfictions, são, como o próprio nome diz, são ficções criadas por fãs, em cima de histórias que já existem, sendo um jogo, um filme ou qualquer coisa do tipo. Então vamos dizer que eu gosto muito de, sei lá, esse jogo aí que eu coloquei, que eu me recuso a citar o nome agora. Eu gosto muito da história, eu gosto muito dos personagens. E vamos dizer também que eu sou uma pessoa muito criativa. Tão criativa que eu consigo imaginar os conceitos da história original e os personagens numa narrativa feita por mim. Então, eu em algum site, sei lá, escrevo isso. O que eu tenho é uma história que a estrutura principal e o esqueleto da história, atos, conflitos, são feitos por mim, mas personagens e o universo são reaproveitados. Ok, beleza, mas o que eu quero dizer com semi-fanfic? Os conceitos e as regras do universo original de FNAF são usados, mas a Staller ela muda todo o resto. Ou seja, ela cria os personagens de zero e também a própria narrativa é mudada, só utilizando os conceitos e as regras. A série teve início em 9 de novembro de 2017 e atualmente, em 3 de março de 2019, que é a data que eu tô gravando esse vídeo, ela tem fucking 15 episódios. E esse é um detalhe importante, pois como a série é maior, muito maior que a normal de séries que eu gravo aqui, eu vou cobrar um pouco mais do enredo dela, por um motivo bem simples. Uma série de, sei lá, 5 episódios ainda não teve todo o tempo para desenvolver os personagens e criar bem um conflito. Mas, se em 15 episódios a série não conseguir explicar o detalhe principal do enredo dela e desenvolver bem os personagens, tem algum problema com ela. Por isso eu vou cobrar bem mais explicações e bem mais desenvolvimento desse roteiro, porque tem 15 episódios. Como eu falei, a série segue a maioria dos conceitos básicos de FNAF. Almas de criança, capitão robôs, assassinos que matam crianças e tal. Se eu pudesse definir algo principal da história, seria sobre uma animatronic que encontra um amigo dela, desconstruído de muito tempo atrás, e conserta ele se lembrando de algumas coisas. Junto a, óbvio, um romance genérico. Bastante romance genérico. A história se desenvolve muito a partir disso, incluindo versões alternativas de personagens e algumas coisas mais interessantes sobre os personagens também. A série ela tem muitos personagens, e isso acaba sendo um problema, porque como ela tem muito personagem, a maioria deles acaba ficando inútil, servindo apenas para desenvolver às vezes uma subtrama bobinha, e não fazendo a história avançar direito. É bom ter bastante personagens se eles forem usados da maneira certa para desenvolver o conflito principal da história. O maior exemplo que eu posso dar disso é no episódio 10, que a maior parte do episódio é um flashback de romance que não interfere muita coisa no enredo principal. Uma das coisas que eu achei mais interessante daquele flashback, na verdade, é a fábrica. Mas até agora aquilo não foi utilizado de uma forma muito interessante. Então eu espero que esses elementos que foram colocados em flashbacks sejam utilizados nos próximos episódios. Vocês estão vendo aí. Infelizmente essa série não é tão bem animada quanto merecia. O que eu mais tenho a destacar são as escolhas de cor. A paleta de cor da série, ou ela é muito cinza, ou quando tem uma cor nova, ela é muito forte, acaba doendo os olhos. É muito estranho isso. Mesmo assim, tem algumas cenas específicas que eu achei que a paleta de cor ficou bem escolhida. Tipo na cena do episódio 15, não é uma obra de arte, mas tá bem melhor que o resto da série. O outro problema é a anatomia dos personagens. De frente eles até que são bonitinhos, mas quando o personagem vira de lado,
As costas dele parece que ficam deformadas. Ainda na anatomia, as mãos também são muito pequenas. Tipo, sei lá, se você colocar a mão no seu rosto, ela consegue agarrar o seu... Mas o maior problema, com certeza, é a fluidez na animação. Ou a falta dela. O que eu quero colocar na cabeça de vocês é que a animação é em primeiro lugar em movimento. Ou seja, é melhor uma animação que não tenha desenhos tão maravilhosos, mas que seja bem fluidas, do que uma animação super maravilhosa, mas com, sei lá, 8 FPS. Uma animação boa tem que trazer fluidez, você tem que realmente pensar que o movimento ali tá acontecendo. E na maioria das cenas dessa série, os personagens estão totalmente estáticos, só mexendo a boca deles, e os movimentos que tem são 2, no máximo 4 frames. Tipo, dá até pra chamar isso de um animatic, na verdade. Uma boa animação cria interpretação de movimento. E quando a animação é bem fluida e com bastante frames, chega um ponto que você não consegue interpretar que aquilo é um desenho. Você vê aquilo como se fosse um vídeo mesmo. Isso é o que mais falta aqui. O que eu tenho que dar os créditos é que o desenho dos personagens, mesmo com os problemas de anatomia, ele fica um pouco melhor ao longo da série. Infelizmente, como eu já falei, não consegui sentir a mesma coisa com a animação. Vamos dizer que a animação do primeiro episódio é a mesma do episódio 15, só que mais polida, vamos dizer assim. As músicas, por incrível que pareça, elas são bem escolhidas. Digo, nenhuma delas tem vocal. Senhor Cristo Jesus sei lá o quê. Uma das coisas que eu mais odeio em séries assim são músicas vocais. Elas têm um problema bem comum nesse tipo de série. Fora quando acontece uma música dos personagens cantando, a música é a mesma do início ao fim do episódio. Às vezes isso acaba quebrando o clima. Por exemplo, no episódio 15, quando mostra Yasmin falando com o Hilo, pra mim é uma das melhores cenas de toda a série. Ela fala bastante sobre a personalidade dos dois personagens, como o pessoal tava chateado por causa dos últimos acontecimentos. E em uma das cenas mais sensíveis e interessantes da série, em vez de ter uma música calma ou alguma música que combina com a cena, ela tem isso. No final, FNAF Kuraso Onanoko, agradeço ao Google Tradutor por isso, não é nenhuma série ótima, mas se você tiver saco pra aguentar um romance genérico e uma animação simples, você pode aproveitar boas cenas ali. Um conflito bem interessante. A nota final da série é 7. Pode parecer um pouco baixo, mas eu já vi muita coisa pior. Muito obrigado por ter assistido essa análise e vai no canal da Stellar. Você pode ter uma opinião diferente da minha, não tem nenhum problema. O que eu quero é que vocês tirem suas próprias conclusões. Enfim, críticas, comentários, qualquer coisa aí embaixo. Não tem encerramento, então vai dormir. Manter um bom horário de sono, é bom pro corpo. Tudo mais. Assiste alguma coisa. Sei lá, coisa da internet. Falou!